Quero conversar um pouquinho com vocês agora sobre transporte de gases, sobre o transporte do oxigênio e o transporte do gás carbônico. Então, discutir um pouquinho sobre o transporte do oxigênio pela hemoglobina, o transporte sanguíneo do gás carbônico, enfim, a gente tem várias coisas importantes para discutir nesse tópico. Vamos lá? Então, primeiro de tudo, vamos discutir um pouquinho sobre o transporte do oxigênio. Como o oxigênio é transportado pelo sangue? 3% do oxigênio é transportado diluído no sangue. Quando eu digo diluído no sangue, você vai ver que ele, na verdade, é transportado diluído no plasma, seja o próprio plasma sanguíneo, seja o citoplasma das células que estão viajando pelo sangue. Então, cerca de 3% acaba sendo transportado dessa forma, diluído no sangue, ok? Os outros 97% do oxigênio transportado é transportado ligado à hemoglobina. Aqui do lado você tem um desenho bonito, uma representação esquemática da hemoglobina. Então aqui está mostrando as 4 cadeias. A hemoglobina é formada por 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta, e em cada uma dessas cadeias ela apresenta uma estrutura bem particular denominada M. No centro dessa estrutura, no centro do M, a gente tem um íon ferro 2, ok? Isso é muito importante porque o oxigênio vai montar uma certa ligação exatamente nessa região, exatamente no M, e é assim que ele é transportado pela hemoglobina. Então, quando o oxigênio se liga à hemoglobina, a hemoglobina então pode ser chamada ou passa a ser chamada de oxihemoglobina. Oxihemoglobina, então, é a hemoglobina ligada ao oxigênio. Como eu falei para vocês, nós temos 4 M's nessa estrutura geral. E o que é muito interessante é que, na verdade, o que acontece é o seguinte: a ligação do oxigênio com o M não é algo assim tão simples. Na verdade, é uma ligação tanto quanto difícil. Mas o que é interessante é que quando o oxigênio se liga ao M, ele leva a uma certa alteração conformacional. Lembra dessa frase? Ou seja, uma mudança da forma do M, da estrutura geral do M, e assim ele acaba trabalhando para que o próximo M tenha uma maior facilidade de ligação com o oxigênio. Então, quando eu olho o plat, quando eu olho a superfície da estrutura do M, a gente observa que o ferro tem um certo deslocamento, ele não se apresenta no mesmo nível das demais moléculas. E literalmente, quando há ligação com o oxigênio, esse ferro se aproxima mais. Então, ele modifica a ligação com o oxigênio, modifica a estrutura do M, e a modificação do M acaba causando uma facilitação para que o próximo M se ligue ao oxigênio. Então, para o primeiro é difícil, para o segundo já não é tão difícil assim. Quando os dois M's já estão ligados ao oxigênio, isso facilita muito a ligação do terceiro, e a ligação do quarto é quase imediata. Então, assim, a gente tem o que a gente chama de afinidade crescente do M pelo oxigênio, facilitando para que essa ligação tenha uma velocidade muito grande, para que a hemoglobina possa captar o oxigênio de uma maneira bem efetiva, rapidamente. Igual a gente acabou de ver que no primeiro terço da passagem do sangue pelo alvéolo, ele já foi, a hemoglobina praticamente toda ela já foi saturada, ok? Um detalhe que é importante é que a gente tem um ferro e a gente tem um oxigênio, e aí você fala, bom, então aqui eu tenho uma ligação. Cuidado, porque a ligação aqui é um pouco diferente. Porque quem é transportado de verdade não é o oxigênio, é o O2, ok? O O2, e não um oxigênio, uma molécula ou duas moléculas em separado se combinando com esse ferro. Então, a ligação entre o oxigênio e o ferro não é a ligação clássica que a gente teria, uma ligação covalente importante aqui, uma ligação iônica, mas é uma ligação feita de uma outra forma, justamente para permitir que o que seja ligado não seja o oxigênio diretamente no ferro, mas o oxigênio
molecular. Se você encontrar por algum lugar aí falando da ligação do oxigênio molecular, você entende que quem se liga é o O2 nessa estrutura M, ok? Essa ligação, na verdade, ela é mais frouxa, ela é mais fraca do que a ligação covalente. E justamente porque essa ligação é mais fraca, ela vai facilitar mais que esse oxigênio lá na periferia perca a sua afinidade, se descole do M, não é verdade? E possa então ser transportado para o tecido. Bom, só nessa brincadeira eu já falei 4 ou 5 vezes a palavra afinidade. Por quê? Porque como vocês viram, esse M, uma hora ele quer se ligar, a outra hora ele não quer se ligar, então ele se separa, e isso é fundamental para que possa haver o transporte do oxigênio adequadamente. Eu preciso que lá nos pulmões haja uma grande afinidade para que realmente o oxigênio molecular se ligue à hemoglobina. Preciso que ele permaneça ligado ao longo de todo o percurso e que lá nos tecidos ele sim, ele se descole, ele se desligue para que então ele possa chegar até a célula e ser captado pela célula. Então, eu preciso disso. Então, com isso, a gente fala de uma curva de afinidade, ok? Aquele ali não era para ter ficado sobrando, mas faz de conta que você não está vendo. Tampa aqui. A afinidade da hemoglobina. A afinidade da hemoglobina varia conforme algumas coisas. Então, aqui eu estou olhando dois extremos: a redução da afinidade e o aumento da afinidade. Vamos ver se eu acertei esse negócio? Então, vamos lá. Efeito da PCO2. Bom, a PCO2 tem alguma coisa a ver com afinidade ao oxigênio? Com toda certeza. Então, olha que coisa interessante. Acho que acertei. Vamos lá? Então, olha que coisa interessante. Lá nos tecidos, pessoal, eu tenho um aumento da PCO2. Por que eu tenho um aumento da PCO2 lá nos tecidos? Como você já viu, a célula, por todo o seu metabolismo, ela produz mais, ela gera mais CO2, e esse CO2 acaba sendo liberado ali para o leque. Detalhe importante, o CO2 em contato com a água, ele acaba se dissociando, lembram disso? Então, por isso eu acabo tendo um aumento da PCO2, um aumento de íons hidrogênios livres. E esses íons de hidrogênio a gente vai marcar como pH. Lembra, esse é um cuidado que você tem que ter. Aumento de íons de hidrogênio é queda do pH. Ok? Queda do pH quer dizer que ficou mais ácido. Exatamente. Então, quando eu tenho a queda do pH, eu tenho o aumento da PCO2, tanto uma coisa quanto a outra, vocês perceberam que elas estão conectadas, é o que acontece lá nos tecidos, justamente por quê? Porque eles têm um consumo muito grande de oxigênio, então eles acabam produzindo mais CO2, e aí vale a regra, pessoal. Um tecido com menor consumo de oxigênio. Bom, menor consumo, menor produção de CO2, não é verdade? O metabolismo menor, menor concentração, produção de CO2. Com isso, essa queda do pH não é tão marcante. Outro tecido, alto metabolismo, muita produção de CO2, a tendência da queda do pH é ser mais importante, e aí por causa disso, então nessa situação eu tenho uma maior redução da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Olha que coisa interessante, o tecido com maior metabolismo acaba favorecendo para que haja uma maior redução da afinidade. Se reduzir a afinidade, a hemoglobina vai liberar o oxigênio, mais oxigênio vai ser liberado para aquele tecido. Um tecido com menor metabolismo, mas todos têm metabolismo, então essa regra serve para todo mundo. Um tecido com menor metabolismo, o aumento da PCO2 não é tão importante, a queda do pH não é tão marcante, então tem uma redução da afinidade? Tem, mas é tão grande? Não. Por quê? Porque não preciso liberar tanto oxigênio naquele lugar. Então, com isso, você percebeu que essa brincadeira de aumentar a PCO2, cair o pH, acaba servindo como um efeito regulatório
para o volume de oxigênio que é liberado no tecido. Yes! Desculpe-me, perdão. Do outro lado, a gente tem a queda da PCO2. Quando que eu tenho a queda da PCO2? Horas, lá nos pulmões. Por quê? Porque esse CO2 ele acaba saindo do sangue, se dirigindo para os alvéolos. Não é assim que funciona? Então, ali eu tenho a queda da PCO2. Teoricamente, eu tenho um aumento do pH. Ai, vai ficar alcalino? Não, não, não. É só restaurar o pH, que estava caído lá para a periferia, considerando eu tenho um aumento. Ok? Então, com esse aumento do pH, eu acabo aumentando a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, aqui o PCO2 está saindo e a hemoglobina está cada vez mais afeita ao oxigênio. Eu facilito a captação do oxigênio. Lindo, não? Temperatura. Então aqui eu vou falar de febre e não febre. Não preciso falar de febre e não febre. Vamos pensar um pouquinho? Quando eu posso ter um aumento da temperatura? Por exemplo, no trabalho muscular. Esse aumento da temperatura no trabalho muscular é um aumento do corpo inteiro? Em partes. Por exemplo, o exercício físico extenuante vai aumentar a temperatura do corpo todo. Mas não vamos pensar nesse extremo. Vamos pensar na utilização da musculatura realmente, mas num nível um pouco mais baixo. Ainda assim, aquele grupo muscular em exercício acaba tendo um aumento da temperatura local. O aumento da temperatura local reduz a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio e com isso eu tenho uma maior liberação de oxigênio naquela região. Muito importante, porque naquela região a musculatura está precisando mais e mais de oxigênio para manter o trabalho muscular elevado, ok? Nos pulmões, bom, os pulmões não estão fazendo exercício, vamos dizer assim, então eu tenho uma queda, eu até escrevi ali relativa, não é que os pulmões são gelados, mas considerando lá com a musculatura, a temperatura está mais baixa. Com isso, o aumento da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ok? Então a temperatura também está servindo para os dois lados. 2,3-BPG. Bom, o 2,3-BPG ou 2,3-bifosfoglicerato é uma substância que está presente na hemácia e também acaba presente no sangue circulante. É uma substância bastante importante justamente para favorecer a captação do oxigênio, a ligação do oxigênio lá na hemoglobina e o transporte de uma maneira em geral. O 2,3-BPG ou 2,3-bifosfoglicerato, a gente tem alguns detalhes mais importantes para falar aqui. Bom, primeiro, se eu tenho um aumento do BPG circulante, eu acabo gerando uma situação de redução da afinidade da hemoglobina. Quando eu tenho um aumento do BPG circulante, um ponto interessante é que quando a gente entra em hipóxia, e aí, quando eu entro em hipóxia, eu estou falando de uma situação em que, de repente, você não tem oxigênio sendo captado da maneira adequada. Então, você começa a levar para a periferia pressões parciais de oxigênio cada vez menores, ok? Na hipóxia, na falta de oxigenação. Nessa situação, o BPG circulante aumenta. E quando eu tenho esse aumento do BPG circulante, eu acabo então tendo uma redução da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Ou seja, o aumento do BPG circulante me leva a liberar mais esse oxigênio para a periferia. O que é interessante é que, de uma maneira geral, constantemente, o 2,3-BPG já apresenta uma presença. Já tem, nossa, ficou péssima essa frase, que horror! Mas já tem ali, já está presente no meio. Então, com isso, a gente pode dizer que, de maneira geral, ele já está levando, via de regra, a uma redução da afinidade. Numa situação de hipóxia, ele leva ainda mais para uma redução de afinidade. O problema é se eu tenho um excesso. Uma situação em que eu tenho um excesso muito grande de 2,3-BPG, ele acaba funcionando meio que ao contrário. Por quê? Porque
Porque como ele reduz muito a afinidade, se eu tenho um excesso do B23-BPG, eu acabo dificultando a captação do oxigênio pela hemoglobina. Lembra? Está diminuída essa afinidade. Então, se eu tenho um excesso de 2,3-BPG, eu acabo dificultando a captação do oxigênio lá em nível de pulmões. E isso acaba sendo importante, ok? Bom, então com isso, aqui a gente tem um quadro geral mostrando como se dá a afinidade da hemoglobina e a influência que ela sofre por diferentes componentes. Então, aqui eu tenho a curva normal da afinidade da hemoglobina. Percebam que para cada pressão parcial de oxigênio, eu tenho uma saturação de oxigênio equivalente. Então, por exemplo, quando a minha pressão parcial de oxigênio está em torno de 100, ok? Que é o que acontece lá em nível de pulmões, percebam que a minha saturação de oxigênio também é em torno de 100. Ou seja, as hemoglobinas estão carregadas de oxigênio. É o que acontece lá em nível de pulmões, não é assim? Por outro lado, quando eu estou aqui embaixo já com a pressão parcial mais baixa, isso me indica uma saturação mais baixa também, ok? Então, a 40, lá em cima, minha saturação ainda está na casa dos 80, ok? Então, mesmo lá depois de passar pelos tecidos, minhas hemoglobinas ainda apresentam bastante oxigênio ligado, ok? Mas olha o que acontece em relação a todos aqueles componentes. Primeiro, estes componentes. A queda da concentração do hidrogênio. Como eu falei, queda da concentração do hidrogênio, o tecido está ficando menos ácido, ou seja, eu tenho um aumento do pH. Seja a queda da concentração do oxigênio, do hidrogênio, desculpe-me, seja a queda da temperatura, a queda da PCO2 ou a queda do 2,3-DPG, em todas essas situações, a gente tem o que a gente fala de desvio da curva à esquerda. No desvio da curva à esquerda, percebam que olha o que aconteceu. Eu estou trabalhando de tal maneira que, por exemplo, a 40, que antigamente eu tinha uma saturação abaixo de 80, agora a 40, eu tenho uma saturação maior acima, que é o que vai acontecer, não é? Nessas situações, eu aumento a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ok? Por outro lado, eu tenho aqui essa outra curva. Olha o que está acontecendo. Aqui é o inverso. O aumento da concentração de hidrogênio, ou seja, a queda do pH, aumento da temperatura, ao aumento da PCO2. Aqui, a 40, por exemplo, eu já tenho uma afinidade muito menor, uma saturação muito menor. Por que tem uma saturação menor? Porque liberou mais oxigênio para o tecido. Então, esses fatores acabam influenciando de uma maneira importante a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Essa afinidade, esse jogo de afinidade é importante justamente para permitir que lá nos pulmões eu tenha uma melhor captação e lá nos tecidos eu tenha uma maior liberação. Lindo, não é não? Então, muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre o CO2. Como acontece o transporte de gás carbônico? Bom, o transporte de gás carbônico é bastante diferente do transporte de oxigênio. Por quê? Vamos ver. Primeiro, 7% do gás carbônico é transportado diluído no sangue. Já é bem diferente do oxigênio, que era apenas 3%. Aqui é mais do dobro do gás carbônico, ele é transportado diluído no sangue. 23% do gás carbônico é transportado associado a proteínas. Aqui entra o transporte do gás carbônico associado à hemoglobina. Porém, 70% do gás carbônico, a maior parte do gás carbônico, é transportada pelo sangue na forma de bicarbonato, ok? Então, isso já modifica completamente a nossa discussão, porque temos 3 formas de transporte, a forma preponderante não é ligada à hemoglobina, e uma parte importante de tudo isso, a maior parte, 70%, ainda vai fazer um papel extra, que é de equilibrar o pH do sangue, ok?
Vamos dar uma olhadinha nessa imagem? Reparem que aqui eu tenho o CO2 entrando na célula, ok? O CO2 entrando na célula, o CO2 combina com a água, não é uma relação, não é uma reação que acontece normalmente, mas no interior da hemácia eu tenho uma enzima chamada anidrase carbônica. E é a anidrase carbônica que favorece essa ligação e essa dissociação. Sim, porque não bem ele se liga formando H2CO3 ou ácido carbônico, ele logo em seguida ele se dissocia. Ele se dissocia em H+ e HCO3-, mais conhecidos como íon hidrogênio e íon bicarbonato. Esse íon bicarbonato, por meio da proteína trocadora de ânions, é transportado do interior da hemácia para o sangue, ou seja, para o plasma de uma maneira geral. Então, com isso, a maior parte do CO2 ele entra na hemoglobina também, mas ele não se liga a ele entra na hemácia, desculpe-me, também, perdão, mas ele não se liga à hemoglobina. Ele é convertido em bicarbonato e ele volta para o sangue. Por isso, 70% do CO2 acaba sendo transportado na forma de bicarbonato, ok? Aquele CO2 que se ligou à hemoglobina, ele vai dar um nome diferente para a hemoglobina. Agora, a hemoglobina ligada ao CO2 é chamada de carbaminohemoglobina. Nome bonito, né? Carbaminohemoglobina. Não confundir com carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina é a hemoglobina ligada ao monóxido de carbono, ok? Que a gente não vai discutir nesse instante. Tá certo? Então, a carbinohemoglobina vai corresponder aqui em termos de transporte a 23%. Ok? Lindo, não? Bom, então, lá na periferia é isso que acontece. A gente tem essa conversão e a liberação do bicarbonato para o sangue. Lá nos pulmões, em que a afinidade, em que a pressão parcial do CO2 no sangue acaba sendo superior à pressão parcial do CO2 nos alvéolos, a gente tem um efeito contrário. Esse bicarbonato é novamente transportado para o interior da hemácia, ele é transportado então pela mesma proteína trocadora de ânions, e aqui a anidrase carbônica vai permitir a reação reversa, que esse bicarbonato em contato com aquele íon hidrogênio transforme-se em CO2 e água. E aí esse CO2 cruza a barreira, passa para o alvéolo e é eliminado. Ok? Lindo, não? O que é interessante, então, é que na medida que essa hemácia chega na região dos pulmões, a entrada do oxigênio faz com que esse cloro seja liberado. Esse cloro sendo liberado faz com que o bicarbonato entre dentro da hemoglobina, e aí eu tenho toda a reação com a eliminação do CO2. A eliminação do CO2 faz cair o pH, que aumenta a afinidade do oxigênio. Aumentando a afinidade do oxigênio, mais oxigênio se liga à oxihemoglobina, que acaba fazendo com que mais íons cloretos sejam eliminados, que acaba fazendo com que mais bicarbonato entre na célula e seja convertido novamente pela anidrase carbônica. Então você percebe que o aumento da afinidade pelo oxigênio facilita a liberação do CO2 em nível dos pulmões, ok? E o mecanismo inverso vai acontecer lá nos tecidos, na medida em que ele começa a liberar esse oxigênio, ele liberando esse oxigênio, então ele começa justamente a ter uma maior entrada do íon cloreto, fazendo assim com que haja a saída do bicarbonato, ok? O aumento da concentração de CO2 leva esse CO2 a entrar lá na hemácia, na periferia, reduzindo a afinidade pelo oxigênio, que é liberado, e aí todo esse percurso. Então, lá na periferia, o CO2 ajuda na liberação do oxigênio e lá nos pulmões, a afinidade pelo oxigênio ajuda na liberação do CO2. Um e o outro se ajudando, parzinho. Então, eles não são inimigos, viu, pessoal? Legal? Até mais, então.